Podemos nos sentar, amado irmão, querida irmã, mais uma vez acolhendo você que nos ouve na sua casa, ou mesmo você no seu veículo, indo de um lugar a outro, acolhendo mais uma vez as nossas legionárias de todos os presídios. A festa de Assis, da expressão latina, significa exército em ordem de batalha. Mas não uma batalha física, uma batalha espiritual. E vocês têm percebido ultimamente a batalha espiritual e o levante das forças inimigas. Quando um frei chamado Frei Gilson começou a rezar o rosário nas 4 da manhã, vocês têm percebido a polêmica que tem gerado, simplesmente porque começou a rezar o Santo Rosário e diante de Jesus Eucarístico. Então, amados, amadas da Legião de Maria, vocês estão no caminho certo. E de tal modo, aquela que também se encontra em ordem de batalha, a Virgem Maria nos ajuda. Inclusive, nos textos bíblicos nós lemos: quem é esta que avança como a aurora, terrível como um exército em ordem de batalha? Quem é esta mulher? Esta mulher é Maria. Pode dizer com voz mais forte. Quem é esta mulher? Esta mulher é Maria. É a nossa mãe, nossa tão querida mãe, que vai à frente das nossas batalhas e que nos ajuda a chegar até o Cristo. Pois bem, tendo dito estas palavras a título de introdução, agradecido por esta tarde, vocês estiveram reunidas, o Padre Estênio já deu uma palavra com vocês e cabe-nos fazer então o encerramento deste dia tão especial, desta festa de Assis. Nós estamos vivendo o terceiro domingo do tempo da Quaresma. São 5 domingos que nós nos preparamos para viver a grande semana. A cada domingo nós vamos vivendo um tema específico. No primeiro domingo nós falávamos sobre as tentações de Jesus. Jesus que foi tentado. Inclusive nos dava uma dica muito valiosa: não dialogar com a tentação, com o tentador. No segundo domingo, que foi o domingo passado, nós falávamos da transfiguração. Jesus revelava a sua glória para os discípulos, até para nos mostrar também que quando nós caminhamos, vem o deserto, e a Quaresma é esse tempo de deserto, um tempo difícil, que nos prova, que nos purifica, mas também é um tempo que nos permite fazer esta releitura da nossa própria vida. E quando Jesus fala de glória, Jesus, ele mostra para os discípulos um pouco daquilo que eles vão experimentar lá na ressurreição. Dizer que a Quaresma não termina na Sexta-feira Santa, mas termina numa vigília especialíssima, onde se celebra a mãe de todas as vigílias no Sábado Santo, onde tantos católicos não participam, pensa que acabou, mas celebra somente Jesus morto e esquece de celebrar Jesus ressuscitado, a festa da vida, a vigília pascal e depois o dia de Páscoa. Hoje nós estamos então com o terceiro domingo da Quaresma, que nos fala de conversão. Converter, segundo o grego metanoia, significa mudança de vida. Essa mudança de vida que precisa ser de cada dia, de todo dia. Mas Deus quer que essa conversão, ela precisa, ou melhor, tire essa palavra precisa, que ela seja sincera, que ela seja coerente com a vida, com a palavra. Ao olhar os textos bíblicos que nos são propostos, Deus, ele desde quando criou o homem e a mulher, e depois do episódio do pecado original, o ser humano que não pode se salvar sem Deus, Deus vai fazendo um movimento de descendência, de ascendência e de subida, de descendência e de descer em direção ao ser humano. E ele vai escolhendo homens e mulheres para que pudessem fazer parte desse caminho de salvação. Ele escolhe então Noé para salvar aquele povo das águas do dilúvio. No capítulo 12 do Gênesis, nós encontramos aí uma promessa de uma posteridade numerosa,
a um homem chamado Abraão, uma promessa que é feita, uma aliança. E de Abraão nós vemos uma descendência. Abraão teve uma esposa chamada Sara. Sara teve então um filho chamado Isaac. E esse filho da promessa vai dar descendência também, Isaac, que se casa com Rebeca. Eles têm 2 filhos, Esaú e Jacó, mas é Jacó que vai dar descendência desta posteridade. Jacó tem então 12 filhos, e desses 12 filhos, um deles chamado José, que é o José do Egito. Depois de toda aquela reviravolta, ele que sofreu uma retaliação da parte dos irmãos, vendido como escravo, chegou no Egito. Mas aconteceu uma reviravolta e José tinha um dom muito especial de interpretação de sonhos. E ele interpreta os sonhos do faraó, de 7 anos de vacas gordas, vacas magras, espigas cheias, espigas vazias, simbolizando 7 anos de fartura, 7 anos de penúria. E José interpreta esse sonho para ele, dizendo: faraó, você tem então que nesses 7 anos de fartura recolher trigo, recolher os mantimentos nos seus celeiros, para que nos 7 anos de penúria não venha a passar fome. O que aconteceu? Nos 7 anos de penúria, os irmãos de José, que tinham feito aquela barbaridade com ele, agora se vê na necessidade de ir ao Egito para pedir ajuda. José já se tinha tornado governador do Egito. José perdoa os seus irmãos. É uma história bonita. Eu inclusive motivo-vos a assistir o filme. Tem um filme, José do Egito. É uma história fantástica e que trabalha o tema do perdão dos irmãos, que precisa em muitas situações, em muitas casas também ser vivenciado. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para encurtar a história, eles estão agora no Egito. E no Egito o povo de Israel fica 430 anos. E eles começam a crescer como nação, mas o faraó não olha aquilo com bons olhos. Diz: esse povo está crescendo, nós temos que colocar pesados fardos para que eles sofram retaliações. E o povo de Israel começa a trabalhar como escravo ali. Foram eles que construíram as cidades entrepostos entre Ramsés e Pitom, no Egito. E então Deus, eu dizia que vai suscitando homens e mulheres corajosos, e Deus suscita desta vez Moisés. E esse Moisés, gente, não era um improvável, não era o mais bem, talvez aos olhos humanos, o melhor a ser escolhido. Inclusive ele nem tinha dom da fala para poder falar com o faraó. Quando Deus o escolheu, e hoje nós vemos nesse episódio da sarça ardente, Moisés, e esta palavra que veio para ele, chamando-o para que ele pudesse ser então canal de Deus, para que ele pudesse libertar aquele povo lá do Egito. Mas Moisés dizia, e a gente não leu nesse texto de hoje, mas está na história dele: como é que eu vou falar com o faraó, eu que tenho a língua pesada? Moisés tinha uma gagueira, gente, ele era gago. Mas Deus dá um irmão a Arão, e enfim, toda a história se revela ali. E esse homem improvável, ele agora então é chamado a tirar o povo do Egito. O faraó, coração duro, não quis deixar o povo partir, para que pudesse ser libertado por Deus, para que pudesse caminhar em direção à terra prometida. Então vem o episódio das 10 pragas do Egito. A última delas, a morte dos primogênitos. E depois dessa última praga, o faraó então libera aquele povo para poder sair em caminhada, em marcha pelo deserto, para encontrar então o seu Deus. Moisés tem diante de si o quê? As suas dificuldades, mas ele recebe uma missão. Ele tem diante de si um mar vermelho para transpor. O mar é grande, o problema é grande, mas o Deus de Moisés é maior. E Deus diz para ele: bate esse cajado no mar, e o mar vermelho que se abre, aquele povo passa a pé enxuto. E aquele povo vai caminhando em marcha, mas o povo vai se esquecendo. E quando a gente começa uma atividade, gente, tudo é muito empolgante, tudo é muito motivador. Mas quando vai passando o tempo, se eu e você não vamos criando os estímulos, a motivação, ou relembrando a motivação inicial, nós nos perdemos. Quanta gente começa tanta coisa, de repente 2, 3 dias já parou, uma semana depois já não, tanta coisa que começa e não termina. E o povo de Israel começou a murmurar.
O povo que foi chamado por Deus sob a guia de Moisés, que inclusive revelara o nome a Moisés: eu sou aquele que sou. Moisés que viu a Deus, que aquela teofania que nós dizemos na teologia, aquela manifestação de Deus na sarça ardente. Moisés vai à frente, e Moisés dá as tábuas da lei, não ele mesmo, mas Deus, e ele está no Monte Horebe, melhor, no Monte Sinai, recebe as tábuas, indicando ao povo: vamos caminhar na presença de Deus. E aquele povo murmura, e aquele povo reclama. A segunda leitura vem relatar um pouco isso. Paulo, pega aí o seu folheto, por favor. Toma o seu folheto aí, o versículo 6, versículo 5, melhor dizendo. A maior parte deles, daquele povo de Israel que caminhava pelo deserto, desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplo para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Versículo 10 é muito claro: não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Deus, amados filhos e filhas, Ele quer nos salvar, e Ele vem para nos salvar, e já nos deu um Salvador, mas Ele quer contar com a minha e a sua ajuda. Ele quis contar com Abraão, Ele quis contar com Isaac, Ele quis contar com Jacó, Ele está contando agora com Moisés, mas Ele conta também com o povo, para que se mantenha fiel àquelas alianças feitas. Mas o povo reclama, o povo murmura. Eu digo com muita tranquilidade para você: aqui não é o céu. É muito óbvio isso, né? Aqui não é o céu. Não pensa você que eu estou no hotel em Cancún, aqui na praia. Não, aqui é tempo de sofrimento, é tempo de deserto. E talvez a quaresma, ela se revela no seu tempo mais próximo de nós, daquilo que vivemos no dia a dia. Os desafios que passamos. Todos indistintamente passamos por problemas grandes ou pequenos. Quem nunca se viu diante de um quarto escuro, chorando talvez por uma situação difícil? Quem nunca se viu num leito de hospital, ou numa funerária, preparando o corpo de alguém próximo? Esse tempo, gente, não é ainda o céu. Deus nos deu a glória, e inclusive nós celebrávamos no domingo passado um pouco desta glória, aquilo que a teologia vai dizer de um já, mas um ainda não, nos permitindo entender, nesse tempo de purificação, Deus está nos preparando. E eu dizia na quarta-feira de cinzas que a quaresma é para nós um treinamento da fé. Você que começou a sua penitência, começou o seu propósito, já teve muita coisa para poder tentar tirar você do seu propósito. Verdade ou não é? Muita tentação para você desistir. Mas não desista não, segue. Porque assim como o povo de Israel reclamando, murmurando, lamentando, mas Deus, quando faltou água, Moisés, bate nessa pedra, vai sair a água da pedra. Olha o versículo 3 da segunda leitura. Todos beberam de uma bebida espiritual, todos comeram de um alimento espiritual. Quando faltou pão, Deus mandou uma espécie de grãos miúdos, chamado maná, e aquele povo alimentou. Mas o povo reclamava: mas agora é maná no café da manhã, é maná no almoço, é maná na janta. Deus mandou um bando de codornizes: come carne até sair pelas narinas. Tem umas coisas engraçadas na Bíblia, né? Como dizia o mineiro, até sair pelas ventas. Deus tem essas coisas assim, Deus é humorado, bem humorado também. Aquele povo, gente, foi sustentado por Deus nesse tempo difícil, eu e você também somos sustentados. E hoje, onde entra o tema da conversão? Padre, o senhor falou de tudo aí, menos de conversão. Tudo isso foi uma preparação para nós falarmos da conversão que se dá aqui então no Evangelho. Vem 2 episódios, um de um massacre de alguns galileus ordenado por Pilatos, e também um outro de uma queda de uma torre de Siloé que mata 18 pessoas. Algumas pessoas estavam perguntando por que eles morreram. Foi por causa dos seus pecados? E Jesus aproveita, gente, esta reflexão para ampliar o leque. E aqui, como pudesse dizer,
Não importa tanto se eles tinham pecado ou se não tinham pecado. O importante é que vocês também, se não se converterem, se vocês não mudarem de vida agora, vão acontecer também com você algo parecido. O que é esse algo parecido? Uma morte repentina. A torre que caiu, 18 pessoas mortas. O massacre dos galileus, ordenado por Pilatos, morreu repentinamente. Eu e você, se não estivermos preparados, se não nos convertermos, e a conversão, a mudança de vida é agora, é hoje, o tempo é agora. Bento XVI, refletindo esse evangelho, eu trouxe aqui uma frase dele, diz assim, que o pecado mais grave do nosso tempo é a indiferença para com Deus. As pessoas vivem como se Deus não existisse, adiando a conversão para depois, mas o tempo é agora. O Evangelho diz de modo claro, se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. E de novo lá no versículo 5, se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. E aí ele conta a parábola da figueira. A figueira representa cada um de nós. Eu e você temos esta oportunidade de Deus ter paciência conosco, de Deus ainda olhar para nós. Inclusive há aqui Jesus que trazendo esta palavra, esse vinhateiro colocado aí, que é o próprio Deus. Senhor, mas já há 3 anos venho procurando figos nessa videira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Então o Senhor que responde, deixe esta figueira ainda esse ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Deus está tendo paciência comigo e com você, mas até quando? Alguns dizem, não, amanhã eu me confesso. Amanhã vai dar tempo? Amanhã eu me converto, amanhã eu me caso na igreja. Amanhã eu volto para Deus. Não espere o amanhã, nós temos só o hoje, o amanhã não existe ainda. Quando o amanhã chegar, ele vai ser hoje, porque nós só temos o presente para viver. O tempo é agora, amados filhos e filhas, o tempo é agora. Aproveita esse tempo de quaresma. Prepara o seu coração, faz uma boa confissão, confessa. Católico de verdade, confessa os pecados, quebra essa soberba, esse orgulho. Quebra inclusive o medo. Ah, padre, eu tenho medo de confessar. Fala mal da vida de todo mundo, mas não quer falar mal de si próprio, né? É soberba isso, é orgulho. De se reconhecer pequeno, miserável, é o que eu e você somos. Se não estamos com Deus, somos miseráveis, mas quando estamos na presença dEle, e o mesmo Deus que usou tantas pessoas, usou Moisés, depois usou a Virgem Maria, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. É o mesmo Deus que usa também um anjo para falar com José, José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi concebido vem pela ação do Espírito Santo. É o mesmo Deus que envia-nos o seu Filho, para que morto numa cruz, paciente conosco, nos permita converter. Você se lembra o que nós cantamos no canto de entrada? Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. É isso mesmo. Essa palavra é o tempo de conversão, é o dia da salvação, é agora. Procura na internet lá para você um exame de consciência, faz uma boa confissão nesse tempo. Nós vamos ter mutirão de confissão dia 2 de abril. Se não quer esperar dia 2 de abril, quinta-feira, se organiza, vem, confessa, prepara a tua alma. Não espera depois não, o tempo é agora. Busque a Deus, porque Ele se deixa encontrar e Ele tem paciência comigo e com você, assim como essa figueira estéril. Vamos cavar, vamos colocar adubo ainda mais um ano. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, tu corta. Que Deus continue sendo assim, bondoso e compassivo conosco, mas que eu e você tenhamos a coragem de responder com ousadia o seu chamado, assim como Moisés respondeu. Fica de pé para encerrarmos com o refrão do Salmo, porque o Senhor tem paciência conosco, o Senhor é bondoso e compassivo. Então reza cantando e canta rezando,
esta palavra. O Senhor é bondoso e compassivo. Canta mais uma vez. O Senhor é bondoso e compassivo. Canta esta palavra, solta a sua voz. O Senhor é bondoso e compassivo. Repita comigo assim: Jesus, Jesus, obrigado. obrigado. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e O compassivo. Senhor ainda acredita em mim. O Senhor ainda acredita em mim. Está tendo paciência comigo, Está tendo paciência comigo. para que eu me converta, Para que eu me converta. para que eu mude de vida. Para que eu mude de Porque sem conversão Porque sem conversão não tem salvação. não tem salvação. Sem conversão Sem conversão eu não alcanço o céu. eu não alcanço Me ajuda, o céu. Senhor, Me ajuda a ser uma pessoa melhor. a ser uma pessoa Eu melhor. quero ser melhor Eu quero ser melhor aonde eu estiver. aonde eu estiver. Obrigado pela sua paciência Obrigado pela sua paciência e pela sua bondade. e pela sua bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Canta para finalizar. O Senhor É bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Obrigado, Senhor, por esta palavra desta noite. Obrigado porque o Senhor nos chama à conversão. Obrigado, Jesus.